Em uma das aulas que eu fiz no ano passado, perguntei ali para a galera, eu acho que tinha umas 260 pessoas naquela aula ao vivo, se a galera, eu estava utilizando o taço e ele estava com bastante fita, se alguém sabia o porquê da fita no taço. Ó, o taço estava mais ou menos assim. Geralmente eu não tiro a fita depois que eu utilizo ele assim, porque não influencia em nada. E para ser sincero, nenhuma das respostas acabaram sendo a resposta correta ali. Ninguém acertou o porquê de passar a fita no taço. Foi aí que eu fiquei esperando o momento que aparecesse um amassado para trazer essa sacada e dividir com você agora aqui. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou porquê de fazer isso, de passar uma boa camada de fita no taço, é relativamente simples. Ele impede, quando eu coloque em contato com qualquer coisa, essa parte que marque a lata. Vai utilizar ele nesse amassado. Um amassado que o iniciante às vezes acaba se enganando. Pô, um amassadinho de nada, cara. Esse amassadinho aí, eu vi o cara puxando na cola, eu vou puxar ele na cola. Cara, e você vai ficar pelo menos uns 3, 4 dias puxando esse amassado na cola e ele não vai voltar. Se por um lado a gente não consegue identificar muito bem a tensão, o que caiu aqui foi uma pedra. Ó, você vê que o centro da pintura foi afetado, foi descascado ali. Olha por outro lado. Qualquer martelinho com um mínimo de experiência já consegue visualizar isso daqui. Eu diria que se tivesse pegado com um pouco mais de tensão, a pedra fosse um pouco maior, ou de uma altura maior, caiu do 5º andar, o cara estava em São Paulo, ele mora aqui em Atibaia, mas foi fazer compras de final do ano. Esse foi um dos últimos trabalhos, foi na sexta-feira que a gente fez esse trabalho aqui na oficina, o último dia que eu trabalhei em 2019. Ele chegou meio desesperado. Pô, cara, um cara que cuida do carro, eu já tinha feito uma geral nesse carro aqui dele. Depois ele já tinha voltado para fazer um amassadinho na porta. Então, qualquer coisa que aparece no carro, ele acaba trazendo para a gente fazer. E ele chegou lá, não só esse, como uma Rave da Toyota, que está aqui na frente, que a moça tinha ido num estacionamento do mercado, deixado o carro no estacionamento, e alguém tinha saído com o carro e tinha batido nela. Deixa eu dar uma olhada se eu não tenho aqui. São coisas que acontecem ali final de ano, e quem gosta do carro não quer passar a virada, eu diria, com o carro dessa maneira. Cadê aqui? Foram feita o Corolla e esse daqui no mesmo dia. No último dia a gente trabalhou bem, eu acho que foram 5 carros feitos em apenas um dia. Não é uma coisa que se repetiu muito no ano de 2019. Eu procuro ter uma meta de carros, tentar fazer no máximo 3 carros por dia, porque assim eu consigo ter um bom faturamento aliado com um bom trabalho. Consigo entregar ali para o cliente um trabalho de mais alto nível. Ó, foi feito esse carro, quebrou a gaveta desse carro. Ela falou que ia encomendar esse ano e levar para a gente trocar. Vamos voltar lá no Corolla para contar um pouco do último dia. Então você consegue visualizar, ó, passando a mão desse lado. Olha a tensão que tem aqui. E o que eu fiz? É uma técnica utilizada em granizo. Se você consegue visualizar, a travessa, ela simplesmente foi torcida. Essas travessas são muito moles. Essas travessas, esses reforços desses tipos de carro aqui. Esse carro é um Corolla. Simplesmente virei ela. Você pega nas duas extremidades,
tipo, mais lá para o começo da porta e no final, e vai virando bem devagar. Você vai sentir a hora que ela parar. Na hora que ela parou, pronto, ali é o limite. Por quê? Porque ela estava debaixo do reforço. Como esse reforço é muito molinho, cadê ele? Se eu apoiasse com uma espátula, não é que não daria, mas se eu tenho essa possibilidade de fazer isso, por que eu não vou utilizar? Daria para levantar com a espátula se fosse um reforço mais duro, o que demandaria mais tempo, um pouco mais de trabalho. Pô, Wallace, mas e se esticar esse amassado? Tem como encolher debaixo do reforço? E a resposta é sim. Claro que tem como encolher debaixo do reforço. E é muito importante você já ter esse senso crítico olhando o amassado por cima. Não só tendo aquela visão da tensão embaixo. Quando a gente visualiza a tensão embaixo, fica muito mais fácil passar a mão e sentir, usar do tato mesmo, para ver se o amassado está esticado ou não. Mas olhando aqui por cima, você já tem essa percepção. E eu diria também que em 90% de chance desse amassado estar realmente esticado. O impacto que a lata sofreu vai além da resistência dela. O que é esticar a lata? Se você está iniciando, ela simplesmente perde a resistência mesmo. Você rela, o simples fato de relar o dedo, ela já abaixa. Toda essa proporção do amassado fica para baixo. Você vai lá embaixo, rela o dedo e ela acaba ficando para cima. Um outro tipo de esticado, quando a gente finaliza o amassado, às vezes ele não chega a baixar, ele não fica todo conectado para baixo, ele fica tipo que um calombo aqui para cima. Você pega o martelinho, vai batendo, e ele não responde. Até que chega um momento que você bate ele, ploft. Geralmente faz um barulho, faz um estralo, um leve estralo. Quando você rela embaixo, ele sobe com tudo para cima. Quando você rela nele, ele abaixa, né? Ele afunda. Geralmente, as áreas que esticam, é muito difícil esticar numa área que tenha vinco. O vinco está ali para dar essa dureza para a lata. Geralmente, a área que estica são áreas mais lisas, são áreas mais retas mesmo. Áreas que não têm o reforço. Talvez se tivesse pegado esse mesmo amassado no meio, ó, talvez tivesse pegado no meio aqui, o reforço teria amortecido um pouco o impacto e não teria causado esse ponto de pressão aqui. Então vamos lá. Pô, Wallace, mas para que raios que serve esse taço? Para que você vai utilizar um taço para levantar o amassado? Se quando eu estava lá no treinamento, meu professor falava que esse tipo de amassado se levanta na alavanca. Quando eu estava ali na escola de martelinho de ouro, o professor falava que se levanta na ventosa. Piorou, né? Esse tipo de amassado na ventosa. Ou ele falava que se levanta no toquinho. Cara, dá para se levantar nesses dois tipos. Talvez a ventosa seria a exclusão principal aqui nesse primeiro momento. Na espátula a gente sim conseguiria levantar. No toquinho também seria uma boa opção. Mas o problema é toda a tensão do amassado. Se eu levanto no toquinho, eu vou ter que ir cadenciando, controlando o movimento. Independente se eu levantaria no toquinho ou na espátula, o que eu tenho que fazer é aquecer. Se você bate num amassado desse que já está trincado, sem aquecer a lata, sem trazer um pouco de calor para ela, mudando a resistência dela, cara, a primeira batida você vai fazer com que essa trinca provavelmente fique do tamanho do amassado aqui. E é o que a gente não quer, né? O proprietário do carro, ele não quer pintar o teto inteiro. Ele tinha tinta desse carro, quando pintou o para-choque, ele guardou um pouco da tinta. Então ele acabou decidindo em fazer o amassado e dar uma leve pincelada. Uma das coisas que vem acontecendo, se existe uma tendência, essa palavra é utilizada para moda, minha esposa fala muito isso, ela é viciada nessas coisas de moda. Existe uma tendência na nossa profissão. Provavelmente, o que vai começar a acontecer, vem acontecendo, eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, com essa demanda de vistoria cautelar, as pessoas acabam optando em tirar o amassado
e dar uma leve pincelada, principalmente de carros importados. Hoje a gente fez um Mini Cooper lá na oficina, eu fiz um amassado no capô dele, um amassado na tampa traseira. Da tampa traseira o cara falou que ia pincelar, antes mesmo de eu oferecer essa opção para ele. Ele falou, não, cara, eu já sei que se eu pincelar aqui, quando eu for vender esse carro, provavelmente o cara vai ver a marquinha aqui, que pegou o guidão da bicicletinha do filho dele, ele soltou, pegou na tampa traseira. E é isso mesmo que aconteceu. Agora, se o proprietário acaba pintando ali, é uma decisão que não cabe a gente. Você pode expor isso para o seu cliente, mas enfim, é ele que escolhe, é ele que tem o controle disso. Às vezes, um leve risquinho, o cara fala, não, cara, quero pintar. E não tem problema. Se for para pintar a porta também de trás, para não dar diferença, pintar o paralama, pintar a lateral, que pinte tudo. Eu não quero que fique esse risco. Às vezes o cara é encanado com risco, a decisão é dele. Mas nesse caso, vai ser dada uma pincelada. Mas não é porque vai ser pincelado que eu vou aumentar a trinca. Tudo que eu faço é para manter o amassado como ele está. Se eu puder até reduzir a trinca, existem algumas técnicas para se reduzir uma trinca. Quando ela abre ali na lata, você pode esquentar, dar uma batidinha com um pininho de metal, você acaba integrando ela de novo na pintura do carro. Enfim, esquentei a lata e daí tá a utilização do taço. Geralmente, eu faço isso em 2 pessoas. Porque aqui a distância para ficar com uma mão em cima, né? Teria que ficar uma mão em cima apoiando o taço e a outra mão embaixo batendo, como você vai acompanhar com o martelinho. Não dá. Às vezes você estica a mão lá e acaba não conseguindo bater com a mão embaixo. Então nessa parte de cima, o meu irmão acaba segurando ali o taço para mim. E na parte de baixo, com o martelo redondo, ó, eu vou dando pequenas batidas. Não é em uma batida que eu quero fazer com que ele se conecte, não é em 2. Se for em 30, se for em 50, vão ser em 50 batidas. Paro, dou uma olhada, esquento de novo. Às vezes a lata dá uma boa esfriada, então você precisa esquentar novamente. Opa! Deixa eu voltar aqui. E a grande sacada aqui está em pegar o meio do martelo redondo. O taço ele está bem apoiado, por isso a fita nele, porque ele em contato com a lata aqui em cima, ó, imagina se ele tivesse sem a fita. A probabilidade de riscar seria tremenda. Eu acabaria riscando todo o contorno da lata, ou até mesmo o meio. Então, ele fica apoiado. E ali embaixo, com o martelo redondo, eu vou cadenciando as batidas, pequenas batidas. Eu quero ver a transformação, eu não quero em um único impacto, pá, bateu, já subiu para cima. E o que o taço está fazendo aqui? Ó, imagina se eu tivesse tentando levantar esse centro do amassado com um toquinho de metal, um toquinho de madeira. Por mais localizada que a batida seria, consequentemente eu traria todo o redor. Pô, Wallace, mas eu tô batendo aqui no centro. Cara, mas você tá batendo no centro, mas é o exemplo, deixa eu lembrar, vamos lá. É igual jogar uma pedra na água, eu acho que eu já dei esse exemplo. Quando você joga a pedra na água ali, num rio, no mar, ela cai em um lugar, mas automaticamente ela se expande. Você consegue perceber que as ondas ali vão se abrindo, né? Nunca cai na água e fica naquele ponto. Acontece da mesma maneira aqui. O taço lá em cima, ele faz com que a batida do martelo fique concentrada, com que ela não se expanda. Então é necessário que tenha aqui um taço. Poderia ser um de madeira? Poderia. Poderia ser esse de ferro? Poderia. Poderia ser um de celeron? Poderia. Você pode utilizar a criatividade. Eu acho que foi um dos temas da nossa... Não sei o número da aula, mas foi de uma das aulas do ano passado. Uma das coisas que a maioria dos martelinhos estão deixando morrer na nossa profissão é a criatividade. Cara, você pode utilizar aquilo que você tem, aquilo que você vê ali na sua oficina. Cara, será que isso daqui não cumpre o mesmo princípio que o Wallace falou naquela aula? Será que se eu pegar um
um cabo de enxada, por exemplo, um cabo de enxada, ele é bem grosso, ele é bem denso, né? O tamanho dele é quase que do tamanho do martelo redondo aqui. Então ele apoiaria todo o centro do amassado. A única coisa que você precisa fazer é aquilo que você vai utilizar aqui em cima, pegue todo o redor desse amassado. Poderia usar um pino daqueles grossos de polipropileno? Poderia. Poderia utilizar um taço de polipropileno? Poderia. Você poderia colocar qualquer coisa aqui em cima, que em contato com a lata, não risque a lata e firme ela, para que quando você bata, não traga mais o contorno do amassado. Que da mesma maneira que foi feito o amassado, você está tentando desfazer. É justamente isso que eu estou tentando fazer aqui. Fazer com que ele volte. Se eu pudesse utilizar o pensamento do cliente, pô, isso aí eu vi lá na internet, lá, cara, você põe uma ventosinha e puxa. Não tem aquele negócio que puxa. Hoje a gente escutou isso na oficina, numa caixa de roda que estava completamente destruída ali. Era até caso de, se eu não sei se for troca, se na spotter puxaria aquilo. E o cara veio com esse pensamento, pô, cara, não tem aquela colinha que põe aqui e puxa essa caixa de roda, não? Eu vi na internet, às vezes dá para voltar. E a gente explicando para ele, cara, isso é uma caixa de roda, isso é a estrutura do carro, isso não volta dessa maneira que você está pensando, né? Deixa esse pensamento com o cliente. Mas nessa hora, a gente pode utilizar um pouco desse pensamento dele para ir voltando o amassado da maneira mais suave e simples possível. Então vamos lá. Ó, pequenas batidinhas. Eu acho que agora ficou bem... Deu para entender aqui essa parte, galera? Sim, sim. Entendi. Entendi desde o dia que vi no Instagram. Legal, Daniel. Se você já entendeu, significa que essa aula aqui vai ser uma repetição? Cara, claro que não. Lá no Instagram, eu não falei nenhuma palavra. É possível se aprender martelinho de ouro simplesmente vendo e lendo o que eu escrevi lá. Eu ia escrever isso no final, acabei escrevendo. Eu demorei mais de 1 hora para fazer esses stories, colocando ele na sequência ali. Deu um trabalhão mesmo. Mas ali eu não disse nenhuma palavra. E muitas pessoas... Pô, cara, eu nunca imaginava que dava para utilizar isso. Pô, tirou uma grande dúvida minha. Sem falar, é possível aprender martelinho de ouro. E as pessoas ainda insistem. Pô, se é possível aprender martelinho de ouro online? Cara, claro que é. É possível aprender martelinho de ouro com pessoas que nem martelinho de ouro sabem. Se você tá com a mente atenta, analisando aquilo ali, caraca, cara, olha isso daqui que o cara usa. Essa técnica mesmo, provavelmente é uma técnica utilizada em funilaria. Olha para você ver, um mix de técnica de funilaria. Os funileiros antigos, todos devem utilizar essa técnica ainda para fazer uma repintura ou chapear a peça ali para pintar depois. E ela está sendo utilizada em um outro tipo de trabalho. Ela está sendo utilizada no martelinho de ouro. Se eu voltasse esse amassado, o porquê também de utilizar ela? Com um toquinho ou com uma espátula... Claro que daria para voltar, claro que daria para encolher, se a sua pergunta vai ser essa no final da aula. Enfim, eu demoraria muito mais tempo. Para você ter noção, todo esse trabalho que você vai ver aqui foi feito em mais ou menos 1h30, 1h20. O meu irmão demorou uns 20, 30 minutos para montar, desmontar e remontar o teto. Eu demorei 1 hora para fazer esse trabalho. Eu demoraria mais. Como a oficina estava lotada, às vezes a gente precisa de velocidade. Se o seu problema é velocidade, está aqui uma técnica que pode te auxiliar. Pô, mas eu só posso utilizar isso no teto? Cara, será que não dá para utilizar numa porta? Claro que dá, cara. Se você presta atenção nos fundamentos, consequentemente você é capaz de replicar eles. Os mais inteligentes de vocês aqui, a grande maioria que vai se tornar um grande profissional, vai chegar lá em dezembro, vai estar voando, vai estar conseguindo ali alcançar R$1.000 tranquilamente num dia, sem fazer muito esforço. Os clientes vão estar correndo atrás, você vai parar de correr atrás dos clientes. São aqueles que prestam atenção nos fundamentos, são aqueles que pegam aquilo que é transmitido em uma aula e replicam em outros trabalhos que não necessariamente seja igual a esse.
Você não precisa esperar um teto de um Corolla com amassado debaixo do reforço para utilizar essas técnicas, não. Eu já fiz isso daqui, se eu não me engano, em lateral de Civic, em porta, em paralama, em que mais? Cara, eu acho que em todas as peças de um carro eu já cheguei a utilizar essa técnica. Tampa traseira, quando a tampa é bem aberta ali, dá para se fazer. Você ganha uma velocidade tremenda aqui. Então vamos lá. Eu acho que nessa parte foi tudo que eu falei. Não tem mais o que falar ali. E olha, ó, ele não volta de uma única vez. Parei, aqueci. Não tente levantar um amassado em uma única aquecida. Às vezes o calor já esfriou. Ó, meu irmão tá colocando ali o taço na parte de cima. E mais uma vez eu repito aquele processo na parte de baixo. Cara, menos de 1 minuto. E esse foi o resultado. Eu devolvi aquela tensão do centro totalmente nivelada para a lata. Você consegue visualizar que da mesma maneira que o amassado foi feito, ele foi recolocado ali. E eu posso utilizar o taço de uma segunda maneira, não só para levantar o amassado utilizando ele lá em cima, mas agora para nivelar ele na lata. Se você tem esse controle, eu diria que uma das técnicas mais complicadas de serem entendidas, de serem manuseadas. Eu pratiquei durante anos essa técnica aqui, que você está vendo agora, para ter o domínio dela. Porque se você bate forte demais, você acaba marcando a lata ali na parte de cima. Se você bate forte demais, você acaba trazendo um pedaço muito grande da lata para cima. Pode aparecer que aqui está abaixando, eu uso essa técnica para abaixar, mas não, é totalmente ao contrário. Usando essa técnica, você levanta o amassado, você traz o centro dele para cima. Essa técnica é utilizada para quando a gente pega alguma peça que está bem granulada ali e ela tem essa possibilidade de entrar com o taço, você consegue deixar o granulado chapado, totalmente conectado com a lata. Cara, em 15 minutos, 10 minutos, se o amassado pegou numa proporção grande, quando você domina essa técnica, talvez eu traga ela aqui durante essas 52 aulas que vai ter ao longo desse ano. Essa técnica está no nosso treinamento, Martelando Resultados. Se você domina ela, você consegue expandir a velocidade dos seus trabalhos muito rápido, eu diria. Ó, virei o taço, 2 movimentos e olha o resultado. Pô, se você não fez mais nada, você não usou nenhuma alavanca, nenhum toquinho, nenhum pininho, você não bateu com o martelo? Não. Foi utilizado o martelinho para bater embaixo e o martelinho para bater em cima. Olha aí o resultado. Que pena que eu não gravei com a tela cheia. Opa. Deixa eu voltar aqui. Olha a velocidade, né? Que a gente acaba ganhando. E como a parte que saiu a tinta está totalmente concentrada ali no meio. Acho que aqui dá para acompanhar melhor o resultado. Isso significa estar esticado. Cara, muitos de vocês, pode parecer uma ironia, mas provavelmente deixariam esse amassado desse jeito. Olha como eu evitei de fazer com que ele fique alto, para cima da lata, passando a altura da lata, e ao mesmo tempo ele está estabilizado na lata. Eu tenho que forçar ali o meio dele para você perceber que ele está esticado. A altura dele está totalmente à altura da lata. Mas se você quer ser um martelinho fora da média esse ano, você tem que superar os seus limites. Talvez o cliente nem colocaria o dedo por estar lá no meio, talvez ele olharia aquilo e ficaria, pô, ficou bom, cara, ó, conectou amassado, é só pincelar, tal.
Mas não, a gente sabe que existe uma outra técnica, que é dar um contato aqui e fazer com que o amassado fique duro, com que a lata fique firme novamente. Olha a diferença do centro ali do amassado, da parte onde ela perdeu a resistência, para uma parte, ó, 5 centímetros do lado, como ela está bem mais dura. Então o que a gente faz é dar um contato. A peça já está desmontada, a gente tem um bom acesso ali. Simplesmente lixo. Eu uso um carregador. Novamente, 2 ferramentas em uma. Tá aqui o sistema de encolher. Você aterra o positivo, o negativo. Na ponta do positivo vai um carvão de spotter. Eu sempre começo com menos, olha lá, ou no meio. Dificilmente eu passo dessa tensão aqui. Dificilmente eu coloco a pressão aqui do potenciômetro para mais. Sempre vai ser do menos, do meio para menos. Se você deixa aqui no mais, o simples fato de relar na lata pode fazer com que faça uma bolha lá. Então comece no menos, vai calibrando ali, vai encontrando a pressão que a lata precisa. Como eu disse, a parte de baixo, lixada, o ponto negativo está em contato aqui com a travessa, você precisa dar uma leve lixadinha para aterrar ele. Daí, provavelmente esteja passando uma nova pergunta aí na sua cabeça. Pô, Wallace, você desliga lá a bateria, você usa um protetor de bateria, você liga para um eletricista para ver qual que é o manual do Corolla, para ver se não vai dar problema. Cara, se você utilizar, olha o que eu estou falando, se você utilizar esse carregador dessa marca aqui, eu não tenho ligação nenhuma com esses caras, mas se a ferramenta é boa, a gente tem que falar dela. 40, acho que é 40 amperes, né? Você consegue visualizar. Esse mesmo carregador, você não vai ter problemas. Você não precisa ir lá desligar a bateria, você não precisa ligar para o eletricista da Toyota e perguntar para ele qual que é o sistema de eletricidade do carro, sistema eletrônico. Você não vai ter problemas. Ouçam o que eu estou falando, utilizando esse mesmo carregador. Ah, mas dá para utilizar spotter? Ah, dá para utilizar aquilo? Cara, sinceramente, eu não sei se dá para utilizar. Então é isso. Lixei lá embaixo. Uma grande sacada é não deixar parado ali. Sempre movimentando. Ó. Dá para perceber as faíscas que saem quando a ponta do carvão entra em contato com a lata. Em nenhum minuto, nem um segundo, ele fica parado, sempre movimentando. Se você quiser usar ele parado, rele, tire, rele, tire, rele, tire. Vá batendo, dando pequenas batidinhas. Daqui uma outra sacada que aumenta o tempo. Ó. Às vezes você fica encolhendo durante um tempão. Isso pode ser diminuído quando você pega um pano úmido, aquece, porque quando você está fazendo o processo de encolher, a lata ela esquenta. Você pega esse pano, rela ali no amassado, causa um efeito químico, né? Uma reação química ali, eu diria. Uma coisa que está quente com uma coisa que está fria, os dois entram em contato, você percebe que quando você coloca ali o pano molhado, até evapora aquela água, ela esfria, ela evapora rápido. Isso facilita o processo de encolher a lata. Ó, acho que foram uns 10 minutinhos ali encolhendo, batendo, bem tranquilo. E esse foi o resultado. É visível a resistência, ó, desse ponto com esse ponto. Aquela resistência que foi roubada da lata, a gente acabou de devolver para ela. Acontece, se a gente tivesse deixado daquela maneira,
Cara, às vezes, como o cliente não vê, tem outros que vão ali, pô, cara, deixa eu apertar esse amassado aqui. E imagina se tivesse montado, se tivesse pincelado, e o cara sobe ali no teto, vai lá, põe o dedo e aperta, fala, pô, cara, mas por que que aqui tá afundando assim desse jeito? E aqui do outro lado, ó, eu tô apertando aqui, você tá vendo que tá afundando? Eu tô apertando aqui desse lado, não tá afundando. E olha pra sua cara e você vai falar o quê? Geralmente nesse momento você fica com aquela cara de bunda, né? Puta que lá merda, devia ter encolhido. Ou puta que lá merda, eu devia ter deixado de sair para aquelas baladas, tomado aquele monte de cachaça e comprado um carregador de bateria. Quanto tempo mais eu vou ficar adiando comprar uma ferramenta como essa? Se eu não me engano, deva estar em torno de uns R$ 600 um carregador como esse que você acabou de visualizar. É um investimento, né, cara? Poucas pessoas, ainda mais no nosso ramo, no Brasil existem pouquíssimas pessoas que sabem o que é investir. Investir, pelo modo grosseiro, é onde você bota um pouco do seu dinheiro e você visualiza que colocando um pouco do seu dinheiro ali, o retorno, não a curto prazo, eu diria que a longo prazo, ele vai ser 2, 3, 10, 20, 500 vezes. Aqui, eu acho que é o trabalho finalizado, ó, comparando um ponto com outro. Tensão da lata, como ela foi devolvida. Agora o cara pode chegar, o cara pode enfiar o dedo ali, o cara pode dar uma porradinha, né? Tem cliente que cheio de dar umas batidinhas. Pô, será que não volta? Qual que é a garantia que você dá que não volta? Pô, a garantia que eu dou é se não cair outra pedra, né? É impossível um amassado voltar. Eu, particularmente, nunca vi isso. Onde você faz um amassado, se ele voltou, é um amassado que estava esticado e você acabou não encolhendo. E o trabalho está finalizado. Como ele tinha tinta, o que eu faço, ó, dá para entender que a trinca ela não abriu. O fato da gente ter esquentado a lata, ter trabalhado com a pressão, com a sensibilidade certa, fez com que ela permanecesse do mesmo tamanho que ela estava. Para voltar a travessa, você só precisa pegar novamente nas duas pontas. Cadê? Vamos lá. Geralmente, se tiver duas pessoas, é melhor ainda. Mas nesse caso aqui, eu acho que eu voltei sozinho, se eu não me engano. Meu irmão não me ajudou. Você vai distorcendo ela bem devagar. Distorce aqui uma ponta, vai lá na outra, dá uma distorcida. Cara, ela cola na lata de novo. Ela fica com a mesma tensão com que ela tava. Pô, Wallace, eu preciso colar essas bolinhas aqui de novo? Cara, não, você não precisa colar. A travessa tá dando a mesma pressão. O teto não vai vibrar, não vai chacoalhar, não vai fazer barulho. E daí tá as ferramentas que eu utilizei. Você utilizou pininho? Não, não utilizei pininho. Você utilizou toquinho? Não, não utilizei toquinho. Essas aqui foram as ferramentas utilizadas para fazer esse amassado. Pincelar. Como ele tinha a tinta do carro, o legal seria descascar, né? Tirar toda essa tinta aqui e ir preenchendo o centro. Eu falei isso para ele, ele falou, cara, não queria não. Se der só para pincelar por cima mesmo, para mim já tá bom. E não ficou tão visível assim, ó. Eu preenchi toda aquela extensão do impacto ali do amassado. E tá aí o resultado. Muito sutil de ser visto. A tinta muito parecida. Diria que essa tinta deve beirar uns 95% de ser idêntica ali com o carro. A única coisa que se nota é aquela pequena marquinha. Mas se o carro fosse meu também, eu acho que a maioria de vocês aqui, assim como eu, acabaria optando por só pincelar, cara. Não vale a pena você pintar um teto de um carro por um simples detalhe como esse.
Talvez, como a gente estava conversando, quando o carro foi devolvido para ele, num pós-venda ali, quando ele for vender, a pessoa que comprar nem note isso, até mesmo se for entregar numa concessionária, às vezes a concessionária nem consegue visualizar ali o amassado. E se visualiza, eles preferem... Estava conversando esses dias com o dono de uma concessionária, eles estão comprando muito carro e pincelando, cara. Os seminovos estão sendo vendidos tudo dessa maneira. Simplesmente pincelando o amassado.